Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos, e bem-vindos ao nosso canal da partilha da Palavra de Deus. Neste dia em que celebramos o 11º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo convida-nos à paciência, a deixar de lado a fobia de manter tudo sob controle, a vontade de programar e entender tudo, até mesmo a nossa vida espiritual. Às vezes corremos o risco de pensar que as coisas dependem apenas de nós. Não. Há coisas que, apesar da nossa boa vontade e do nosso esforço, nos ultrapassam, porque elas dependem unicamente de Deus. O Santo Evangelho para este domingo é segundo São Mateus, capítulo 4, versículos 26 a 34. Escutemos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga e, por fim, o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: A que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola havemos de apresentar? E como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra, mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos discípulos. Palavra da salvação. Amados irmãos, Jesus conta duas parábolas que descrevem a experiência da vida cotidiana para nos ajudar a compreender a presença do reino de Deus. Na parábola da semente que cresce sozinha, Jesus explica como funciona o reino de Deus. Assim como o agricultor que conhece o processo da plantação, trabalha a terra, lança a semente e sabe esperar, mas não sabe com que poder a terra, a chuva, o sol e a semente fazem a planta crescer e dar frutos. Tal é o reino de Deus. É um processo onde há etapas e momentos de crescimento. E isso acontece ao longo do tempo. Ele produz frutos na hora certa,
mas ninguém consegue explicar a sua força misteriosa. Só Deus. Só Deus é capaz de nos fazer compreender e entender esta força misteriosa. Noutra parábola, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas, que até as aves se abrigam e fazem ninho nos seus ramos. Assim é o reino de Deus. Começa pequeno, depois cresce e estende os seus ramos para que todos possam encontrar abrigo nele. Com estas duas parábolas, Jesus convida-nos a olhar para a natureza como um livro, a ser lido e meditado, a fim de descobrirmos como, no plano de Deus, as coisas avançam na história. O Senhor nos instrui a partir de lições simples da natureza. Deixemo-nos transformar pelo Evangelho e evitemos que crises de confiança ou de dificuldades nos sugiram onde caminhar. Portanto, manter firme a nossa fé e a nossa confiança no poder de Deus escondido na pequena semente da palavra e do amor é o segredo para fazer parte do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bom domingo a todos.